me chamo Poliana Moreira, eu sou psicóloga social e professora do Departamento de Psicologia Social e do Desenvolvimento da UFES e fui convidada pelo PET-PSI UFES para falar sobre como processos psicológicos ajudam a compreender a polarização política. Bem, a polarização ideológica é um fenômeno estudado pelas ciências sociais e políticas, incluindo aí a psicologia social e também a psicologia política. A polarização política está relacionada com a polarização ideológica e podemos dizer que existe uma polarização ideológica ou político-ideológica quando se verifica numa sociedade a defesa de ideologias ou de um conjunto de valores que possuem características que podemos identificar como sendo antagônicas. E a literatura em psicologia social e política apresenta a ideia de ideologia, o conceito de ideologia, como sendo um conjunto de valores que são considerados válidos e relevantes para orientar nossas ações, sejam na sociedade, como cidadãos, ou nas nossas relações interpessoais. Então, desse modo, todos nós possuímos ideologias e nós agimos nas nossas relações de acordo com essas ideologias, de acordo com esses valores, ou seja, nós tendemos a manter uma coerência entre aquilo que pensamos e a forma como agimos. E quando nós falamos em ideologia política, nós falamos da aplicação desse conjunto de valores em situações que envolvem a esfera das relações políticas, como, por exemplo, a forma como acreditamos que a sociedade deve ser organizada, considerando aí, por exemplo, a forma como a gente acredita que o Estado deve intervir na economia e na geração de emprego e renda, ou também como a sociedade e suas instituições devem lidar com questões relacionadas às demandas femininas, às diversas demandas femininas, e também como a sociedade e suas instituições devem lidar com situações de racismo, de homofobia, de sexismo, dentre outros temas sociais. Então, nós podemos dizer que existe uma polarização política ou uma polarização político-ideológica quando a gente verifica dois polos ideológicos ou dois polos valorativos, digamos assim, que estão em conflito e que avançam para as extremidades no sentido de se afastar cada vez mais do outro e se afastando e também se diferenciando cada vez mais desse outro polo. E essa polarização se caracteriza pela existência de opiniões e atitudes divergentes e que são coerentes com os valores defendidos aí por cada polo ideológico. Lembrando que falar sobre relações ou sobre polarização política não necessariamente envolve falar sobre relações ou uma possível polarização partidária, apesar de que a polarização partidária é uma consequência dessa polarização que é político-ideológica. E além dos valores e da ideologia, outro processo psicológico que nos ajuda a compreender a polarização político-ideológica é a diferenciação intergrupal. E estudos da psicologia social já mostraram que nós temos a tendência de nos identificarmos com grupos específicos e formarmos uma identidade social. E nesse processo temos também a tendência de favorecer o nosso grupo e defendê-lo em detrimento de outros grupos. E esse fenômeno foi definido por Tachel aí na década de 1980 como favoritismo endogrupal. E em um contexto de polarização político-ideológica, outro fenômeno que tem chamado a atenção de psicólogos sociais e que tem despertado o interesse de pesquisadores dessa área é a formação de bolhas ideológicas, e fenômeno aí também chamado na literatura internacional de echo chambers ou câmaras de eco. Essas bolhas ideológicas consistem na formação e na junção, na proximidade, digamos assim, de grupos sociais que possuem os mesmos valores, as mesmas ideologias e que estão ali o tempo todo interagindo entre si, se relacionando entre si. E essa formação de bolhas ideológicas, ela, além de dificultar essa comunicação entre esses grupos, ela potencializa essa polarização ideológica ou essa polarização político-ideológica pela falta de contato intergrupal. Então, gente, é isso. Espero que esse vídeo tenha contribuído para o conhecimento de vocês sobre essas questões relacionadas à polarização ideológica e até a próxima.